Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui nesse encontro matinal. Hoje, 27 de agosto do ano de 2025. Estamos aqui para fazer a leitura de um texto da Bíblia e tentar explicar para vocês que a Bíblia foi escrita por outra geração. Então, é de difícil compreender. A passagem que eu vou ler hoje é do Atos dos Apóstolos. Deixa eu botar os olhos. Atos dos Apóstolos, na página 104, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Meia longa. Mas preste atenção, que vocês vão aprender coisas que vocês nunca aprenderam. Vocês vão aprender coisas que vocês nunca aprenderam. Vocês vão aprender o poder de Deus quando Ele quer capacitar uma pessoa, igual Ele fez com Saulo. O Saulo perseguia a igreja, perseguia Jesus. Quando veio um clarão, ele estava a caminho de uma cidade, acho que, deixa eu ver, a Betânia. Ele estava a caminho de uma cidade de Damasco. E queria ali continuar praticando mal contra a igreja e contra Jesus. E Jesus apareceu para ele, em forma de espírito, e perguntou: Saulo, por que me persegues? Ele não viu nada, caiu por terra e, chegando em Damasco, ficou 3 dias sem beber e sem comer. Mas essa é outra história que eu vou contar depois. Essa minha introdução nessa conversão de Saulo foi para mostrar a você como que Jesus pode agir na sua vida igual agiu na minha. Vou continuar então e lhe explicar o que quer dizer a palavra eunuco. Muita gente não sabe, muita gente sabe, mas muita gente não sabe. E ninguém explica isso para a gente. A gente vai apanhando na vida até chegar a um certo entendimento. E o que mais entendimento que traz essa Bíblia é melhor do que qualquer faculdade. Melhor que a faculdade de Oxford, USP e vai por aí afora. Então está dizendo Felipe e o eunuco. Eunuco, naquele tempo, os reis tinham um harém, várias mulheres. Então, eles castravam a pessoa, por exemplo, castravam a mim, para mim não ter relação com outras mulheres, para continuar a linhagem do rei. Não era por maldade, ou era por maldade, porque aquele homem não podia mais gerar filho nenhum. E não gerando filho nenhum, o rei não ia criar um filho que fosse do guardião do harém dele. Deu para entender? Muitas pessoas também nasciam com deficiência. Não precisavam ser castrados, sabiam da deficiência dele, por exemplo, estéril, ou deformado genitalmente, então ele não era castrado. Mas vamos lá a história. Felipe e eunuco, capítulo 8, versículo 26 da página 104, Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe, um discípulo de Jesus, se levantou e foi. Eis que um etíope, da Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e o eunuco, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu o eunuco a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? É igual que eu estou falando aqui. A gente lê a Bíblia e não compreende o que está lendo. Por isso é que todo padre, todo pastor precisa explicar
uma palavra que tinha antigamente que não tem hoje. O eunuco de hoje é o estéril, ou que foi por acidente castrado, ou foi castrado mesmo. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? O eunuco disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se ao lado dele. E foram os dois sentados no carro. Ora, a passagem de escritura que estava lendo era esta. A passagem que o eunuco estava lendo. Foi como ovelha ou motadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então perguntou o eunuco a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta Isaías. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles caminho fora. E chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ele queria se converter. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração? E respondendo, ele disse: creio que, o eunuco falou, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, tirou Filipe dessa história, não o vendo mais. Mas o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso é que é ler a Bíblia e entender a Bíblia. Eunuco. Quem imaginava? A gente que é simples, igual eunuco, dizia: como? Isaías está se referindo a ele ou a alguém? Isaías está se referindo a ele ou a alguém que foi levado ao matadouro como uma ovelha, ficou mudo, tosquearam ele e aí? Está se referindo. Por isso é que eu falo com vocês, que eu leio a Bíblia e procuro explicar. Posso estar errado, mas é o meu modo. Não quero dizer que eu sou dono da verdade, não. Mas alguma coisa eu entendo, porque essas palavras que eu digo aqui, eu prefiro me aperfeiçoar cada vez mais para que possa atingir o coração de vocês. Eu atingindo o coração, vai para o cérebro de vocês. A hora que vocês acharem uma água e acharem um Deus perto de você, porque o Deus está onipotente, em todo lugar onipresente, você pede a Ele com fé e Ele vai te limpar a alma, o coração, a mente, e você vai praticar, fazer o bem igual eu, igual a todos nós. Se você crê, repita comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que veio pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria, desceu dos céus, sofreu na mão de Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado. Continue daí. Peço que vocês se inscrevam no canal Fernando Bandeira Oficial para ecoar o nome de Cristo cada vez mais. Amém? Boa quarta-feira. Todos tenham paz. Amém. Hoje vai fazer calor. Cachoeiro.